Senhor, quero eu estar aqui. E é exatamente isso que faz a diferença. Quando você renuncia a algo, você escolhe um relacionamento com Jesus. E João Batista, ele escolheu um relacionamento com Jesus. Relacionar-se com Jesus. Relacionar-se com Jesus não é vir ao culto aos domingos e às quartas-feiras. Relacionar-se com Jesus é todo dia falar com Ele. Eu já falei com Jesus numa bicicleta, já falei com Jesus no banheiro, já falei com Jesus dormindo. Sabe quando você acorda assim, ora rapidinho, dorme de novo, né? Já falei com Jesus no caminho, no metrô, no trem, no ônibus. Ele está contigo em todos os lugares. E mais do que isso, uma coisa que é muito provável, né, que eu também penso assim, é que João Batista, ele não só anunciou o caminho de Jesus, mas como ele sabia quem era o rapaz. João Batista, a gente sempre fala que a gente não sabe o que aconteceu dos 12 aos 30 anos de Jesus, não é isso? Quem é adolescente, jovem aqui? Ninguém é adolescente nem jovem, tudo é velho. Todo mundo é... Eu tenho 60, gente. Eu sou adolescente jovem também, tá bom? Pronto. Resolvido. E a gente gosta de andar com os nossos amigos, não é isso? Os pais confirmam, não confirmam? Adolescente gosta de andar com os amigos, não é isso? Quem era o primo de Jesus? João Batista. Agora pensa que depois daquele encontro maravilhoso de Isabel e Maria, o que as nossas mães sempre falam? Você tem que ser igual àquele seu primo. Isabel falando de Jesus, você tem que ser igual a Jesus. Jesus é tão bonzinho, né? Maria falando para Jesus, você tem que ser igual a João Batista. Ele já está lá no deserto, já está buscando. E você? Né, já está buscando? Eu não sei, gente. É só imaginação do Giovanni, tá bom? Não quero... Mas dos 12 ao 30, eles se conheciam, eram primos. Eles conviviam, talvez não sempre, mas eles conviviam juntos. Eles conviviam pelo menos uma vez por ano para se apresentar em Jerusalém. Eles se encontravam, eles brincavam juntos, eles conversavam juntos. Então João tinha certeza de quem era Jesus. Você tem certeza de quem é Jesus? Você tem certeza do que Ele é? Mais do que isso, João, ao pregar sobre Jesus e ter esse relacionamento com Ele, João é presenteado com duas coisas, que eu acho que são as melhores coisas. E quando eu li isso, eu falei assim, mentira, que isso estava aqui e eu não reparei nisso. Sabe quando você lê, né, eu estava conversando com o Tiago, e ele falou assim, parece que as palavras saltam no seu rosto, assim, você fala assim, mentira, não pode ser que estava escrito isso aqui. E eu vou ler com você, está escrito assim, em Mateus 3, 16 e 17. Mateus 3, 16 e 17. Todo mundo sabe o que está escrito lá. Todo mundo já viu, já ouviu sobre essa palavra. E olha que interessante. Uma outra curiosidade é que João Batista é falado pelos 4 evangelistas, né? João Batista é lembrado pelos 4 evangelistas, sempre. 3, 16 e 17 diz assim. Vou ler do 13. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti. Tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos, para que cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, de quem me agrado, de quem me comprazo, em quem me comprazo. Quem viu? Ele. Quem é ele? João Batista. Aí você fala assim, não, ainda tinha muita gente acompanhando João, né? É verdade, tinha muita gente acompanhando João. Tinha muita gente acompanhando João. Mas esse momento foi único entre João e Jesus? Não. Quem estava lá? A Trindade.
Esse é um dos versículos que nós utilizamos para explicar que Deus é um, em 3 pessoas. Estava lá João, o Espírito Santo que habita em nós, Jesus, o Cristo, o Messias e o próprio Deus. Os 3. Então eu posso considerar com isso que a palavra de Deus me diz que o único homem que esteve presente diante do Deus Trino, na palavra inteira, é João Batista. Ele estava lá. João Batista estava lá. Moisés teve a presença de Deus. Eu posso passar de costas para você. Várias revelações no Antigo Testamento mostram o anjo do Senhor, que é um tipo de Cristo, que é como se Cristo estivesse lá. Jacó segurou o anjo do Senhor. É como se Cristo, o próprio Cristo, estivesse lá e lutasse com Jacó. Mas ele só encontrou Cristo. João Batista encontrou os 3 no mesmo lugar. Pensa você, que poder, que unção. Aí você fala assim, mas tinha um monte de gente. E eu fui estudar sobre isso. Em João 1, no capítulo 30, em João capítulo 1, no versículo 32 e 34, diz assim. É aqui mesmo. Então João deu o seguinte testemunho. João não estava lá. João Batista testemunhou a João o evangelista que eu vi o Espírito Santo descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu vi e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido, João Batista dizendo, eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. Jesus explicou para João Batista o Espírito Santo. Antes de explicar para todos os discípulos, porque ele não falou que depois de mim virá outro. Disse ou não disse? Disse. Participe. Pode glorificar a Deus, viu, gente? Não é errado não, é certo. Aquele sobre quem você vira o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. João Batista falou assim, é ele, por ele, não vou chorar. Aleluia. Então, e para finalizar, sobre o relacionamento de Jesus e João Batista, tem uma coisa que é incrível. E está escrito lá em Mateus 11:11. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Entre os nascidos de mulher. E eu posso colocar isso no próprio Jesus. Jesus nasceu de uma mulher, né? Apesar de uma concepção espiritual, ele nasceu de uma mulher. Dentre todos, hoje no mundo nós temos quase 8 bilhões de pessoas. Pensa multiplicando isso em toda a eternidade, desde os tempos de Adão. Quantas pessoas já não passaram por essa terra? E Jesus resolveu falar de uma pessoa. De uma pessoa. Ele não falou de Pedro. Pedro foi um grande homem. Ele não falou de Paulo. Escreveu quase metade do Novo Testamento. Ele falou de João Batista. João Batista. E aí eu tenho que lembrar você que Deus reconheceu João Batista pelos feitos dele, porque João Batista fez milagres, porque João Batista curou, porque João Batista revelou, porque João Batista profetizou na vida das pessoas. Não tem nada disso na Bíblia. Não tem dito que João Batista curou, que ele revelou a vida das pessoas. Não tem dito que ele fez milagres. Não tem. O que João Batista fez? Ele só foi o precursor do Messias. Preparai o caminho. Ele só falou de Jesus. Ele só falou de Jesus.
E às vezes a gente quer assim, não, eu queria ser igual o pastor Isaac. Eu queria ser igual o pastor Rogério, lá em Alagoas. Eu queria ser igual a pastora Aziza. Eu queria ser igual a pastora Aziza. 50 vezes a Bíblia, não cheguei nisso ainda. Não sei se vou chegar, mas... Quantas? Repete. 68. 68 vezes. Quantas vezes você leu a Bíblia? Não levanta a mão, não levanta, tá bom. Melhor assim. Mas 68 vezes ela já leu a Bíblia. Eu acho que eu li umas 5 completas, assim, sabe? Não sei, nunca contei, mas amém. E João não tinha feito uma bênção tão maravilhosa como essa aqui. Leu o Antigo Testamento 68 vezes. Não sei quantas vezes ele leu o Antigo Testamento. Apesar de que alguns estudiosos dizem que os essênios foram que encontraram os livros do Mar Morto. Foram eles que permaneceram, foram naquela região que encontraram, vamos dizer assim, o último pedacinho de Bíblia original, né? Original mesmo, né? Então ele foi um dos que guardou a palavra, literalmente, né? E aí, depois que eu falo que João Batista estava lá, João Batista foi reconhecido por Jesus, eu pergunto a você, qual é o seu relacionamento com Jesus? Você não é primo de Jesus, você não esteve com Jesus por vários anos, mas qual é o seu relacionamento com Jesus? E aqui eu não coloquei, né, mas vem a minha palavra que diz que nós somos irmãos de Jesus por herança. Qual é o seu relacionamento com Jesus? João Batista, reconhecido por ser o maior homem nascido de mulher, não era irmão de Jesus, era primo. Você é irmão. Você é irmão de Jesus. Temos o mesmo pai. Que o seu relacionamento com Jesus seja um relacionamento de irmão. Aquele relacionamento em que você, eu vejo lá os irmãos lá na minha casa, né, os meus menores, e eles, do nada, a gente está no quarto e eles estão na sala e a briga rola, e isso, e aquilo, isso. Mas na hora de defender um ao outro, não há melhor, né, do que um irmão, não é verdade? Todos nós somos assim, né? Podem falar o que quiserem, mas do meu irmão, só eu. Só quem bate no meu irmão sou eu. Não é assim? Muito obrigado por estar aqui e investir o seu tempo nesse conteúdo. Espero que Deus tenha falado diretamente ao seu coração. Se você quer crescer mais na sua fé, inscreva-se nesse canal e ative também o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que vai edificar a sua vida. Caso você tenha gostado desse vídeo, curta e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Eu creio que a palavra de Deus pode abençoar vidas. Agora na sua tela está aparecendo aqui em algum lugar outro conteúdo como este, para edificar a sua fé, abençoar a sua alma, aprofundar o seu entendimento na Bíblia e fazer você crescer em Cristo. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Que Deus abençoe imensamente a sua vida. Lembre-se, a Bíblia é simples, a gente aqui complica.